Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura de um app Fiori. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho porque senão o YouTube não vai te notificar de novos vídeos. E se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Arquivos e diretórios do projeto. Quando você cria um projeto de um aplicativo Fiori lá no VS Code, você vai ver essa estrutura de arquivos e diretórios, tá? Então, vou explicar aqui o básico, a função de cada um, e depois nos outros slides eu vou explicando com mais detalhes. Então, aqui você tem o diretório .vscode, que contém as configurações da IDE, o diretório dist, que contém apenas os arquivos e diretórios necessários para rodar o app no SAP, porque a gente vai rodar o app localmente também, dentro do VS Code. Então, para agilizar o desenvolvimento, a gente não vai ficar mandando para SAP toda hora. A gente vai testar, vai desenvolver de forma local na sua máquina, e quando você terminar, você manda para SAP. Node Modules. Esse é um diretório que contém os módulos do Node que é utilizado para rodar esse app localmente. Ele sobe um servidor web ali, quando você vai fazer o build, vai fazer o deploy, ele usa o Node para isso, tá? Web App. Esse é o diretório principal de um aplicativo Fiori, que ele contém as principais funções ali, né? As views, controllers, models, imagens, CSS, tradução, ou seja, tudo que o aplicativo faz vai estar dentro desse diretório. Arquivo .gitignore. Ele contém os arquivos e diretórios que não devem ser versionados. A gente não vai querer versionar, por exemplo, algum módulo Node, por exemplo, de terceiros. Esse é um código de outro projeto. Então, a gente só vai versionar arquivos que são interessantes para o app, tá? Não vai versionar arquivos temporários, esse tipo de coisa. Então, você pode sempre colocar os arquivos e diretórios que você não quer versionar nesse arquivo. Arquivo .nwabaprc, ele contém as configurações de deploy, tá? Você vai colocar ali usuário, senha, a URL do servidor, esse tipo de informação. Arquivo archive.zip, ele contém o conteúdo da pasta dist zipado, ou seja, quando você vai fazer o deploy de um aplicativo, antes você precisa reunir todos esses arquivos num lugar só. Aí você joga tudo no dist, tá? É um comando que chama build. Então, esse arquivo nada mais é do que o conteúdo desse diretório zipado, tá? Package.json, ele contém as informações do projeto, dependências e scripts para você executar alguma coisa ali no projeto, tipo subir o aplicativo, fazer algum teste, esse tipo de coisa. ui5-deploy.yml. Esse arquivo contém as configurações do deploy. Ah, mas você não falou que tem outro arquivo que também contém as configurações de deploy? Sim. Só que aqui você pode fazer o deploy tanto utilizando o NWABAPRC como o UI5, tá? Então, dependendo do servidor do cliente, você não vai conseguir fazer o deploy usando o UI5. Você consegue fazer usando o NWABAP. Por exemplo, o Minisap você só consegue fazer usando o NWABAPRC, tá? O i5-local.yml, ele contém as configurações de execução do app usando os dados do serviço online, ou seja, ele vai conectar no ambiente SAP para chamar o serviço a data, tá? O i5-mock.yml. Aqui ele tem as configurações de execução do app usando dados locais, offline, ou seja, quando você quer testar o aplicativo, executar o aplicativo com dados locais, sem conectar no ambiente SAP, você pode executar usando esse arquivo aqui, tá? Os scripts de execução que o arquivo package tem, eles utilizam esses arquivos, tá, pessoal? Eles são basicamente o mesmo arquivo, só que muda a configuração, né? Um usa o serviço online, outro usa o offline. Então tem algumas diferenças, tá? E o i5.yml, ele contém as configurações de execução do app usando dados de serviço online, tá? Ele é parecido com esse i5 local, só que tem umas diferenças, tá? Depois você pode abrir os dois arquivos e comparar, né? O que está diferente. Diretório dist. Esse dist vem de distribuição, ou seja, quando você quer mandar o seu aplicativo para um servidor SAP,
você vai jogar o conteúdo do aplicativo, somente os arquivos que são necessários para o aplicativo, nesse diretório, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Um print de um diretório dist. O conteúdo dele é basicamente o conteúdo do diretório web app, tá? Tem os controles, CSS, textos, serviço local, modelo, teste e as views. Tem alguns arquivos aqui adicionais também, né? O index, que carrega a aplicação, o manifest, que é a configuração, e alguns arquivos que ele só gera para fazer o build, tá? Que no caso esses arquivos aqui de preload, arquivo.map, esse tipo de arquivo, tá? Esse diretório não é versionado. Por quê? Porque ele só é gerado quando você vai fazer um deploy, quando você vai enviar o seu aplicativo para um servidor SAP. Então, como ele é um diretório temporário, você não vai versionar. Toda vez que você quiser mandar alguma coisa para o SAP, quiser fazer um deploy, você vai gerar novamente o conteúdo desse diretório. Diretório Node Modules. O que tem nesse diretório? Os módulos Node para executar, por exemplo, um servidor web local para você testar o seu aplicativo, fazer build, deploy, executar no servidor também testes unitários, integrados, esse tipo de coisa, tá? Esse diretório não é versionado, porque você não precisa versionar projetos de terceiros, né? Essas dependências, esses módulos, são outros projetos. Então não é interessante para a gente versionar. Então a gente vai colocar lá no git ignore para ele não versionar o conteúdo desse diretório. Diretório web app. Esse é o principal diretório da aplicação. Por quê? Porque ele contém a lógica da aplicação, que são os controllers, as telas, que são as views, textos, ou seja, os arquivos necessários para que o aplicativo funcione. Então esse diretório ele deve ser versionado, tá? Esse diretório ele contém arquivos e subpastas, então vou explicar aqui por cima o que cada um faz, tá? O diretório controller, ele contém a lógica da aplicação, só que somente a lógica do front-end, porque lá no back-end também tem uma parte da lógica da aplicação. Diretório CSS contém os estilos personalizados da aplicação. Em 99% dos casos, quem vai cuidar da parte visual do aplicativo é o framework SAP UI5. Ele vai gerar o CSS necessário, tá? Você só vai mexer aqui caso o cliente peça alguma coisa que o framework não faz, tá? Mas mesmo assim, eu não recomendo que crie nenhum arquivo CSS, porque se você ficar mexendo ali no layout, por exemplo, quando muda a versão do SAP UI5, pode ser que mude alguma coisa ali no controller, tá? No controle visual. Então o seu estilo pode ser que não fique válido, ele desalinhe alguma coisa na página, tá? Então só mexa aqui caso for realmente necessário, tá? Diretório i18n, ele contém os textos traduzíveis do app. Todo app Fiori, você pode criar os textos que aparecem na tela, texto de botão, tudo que aparece na tela você pode traduzir em um idioma específico. Assim, quando o usuário logar naquele idioma, ele já vai carregar o arquivo do idioma correto, tá? Local Service. Esse diretório é usado para dados de testes e os metadados do serviço, tá? Então, quando a aplicação precisar dos metadados, ela tem a opção de carregar esses metadados de forma local ou acessando a URL do serviço, tá? De forma online. E você também pode gerar dados locais. Então, você não precisa ficar conectando toda vez no ambiente SAP para fazer algum teste ali do aplicativo, por exemplo, listar alguma coisa, cadastrar, esse tipo de operação. Model, ele contém os formatadores e os modelos de dados da aplicação. Diretório teste, ele contém os testes unitários e de integração. View é as telas da aplicação. Componente.js é o arquivo controlador de componente padrão do framework. Index.html, ele carrega o app. É nesse arquivo que você especifica qual SAP UI Core que ele vai carregar, né? Qual versão do framework ele vai usar para rodar o aplicativo. E o arquivo manifest.json, que contém as configurações do app. Diretório Web App Controller, ele contém a lógica da aplicação. Então aqui estou dando um exemplo, né, do conteúdo do diretório controller. Temos aqui o controller orderform.controller.js. Geralmente cada controller ele tem uma view associada, então você vai encontrar uma orderform.view.xml, tá? Então o que você pode colocar no controller? Você pode carregar uma view, quando você clicar no botão pode fazer alguma coisa.
pode validar um campo, fazer uma requisição à data lá no servidor, ou de forma local, né? Processar um cálculo, habilitar e desabilitar um campo e preencher um formulário. Então aqui é só alguns exemplos, tá, pessoal? Mas faz mais coisas. Diretório i18n. Esse é o diretório que contém os textos do seu aplicativo, os textos que podem ser traduzíveis. Então, geralmente, nesse diretório, você vai encontrar um arquivo i18n.properties, que é o arquivo padrão do aplicativo, e você pode criar um arquivo para cada idioma específico. Então, por exemplo, aqui tem um print, né, do conteúdo desse diretório. Temos o arquivo padrão, que é o i18n.properties. Temos o arquivo i18n_pt.properties, que é o arquivo específico do idioma português, e um arquivo específico do idioma inglês, tá? Então a única coisa que muda aqui é o i18n, underline, e aqui vem o idioma, tá? Aí vem .properties. Então aqui temos o arquivo português, que tem, é sempre assim, chave e valor, tá? Então a chave do texto é apptitle, igual aí o texto que vai ser substituído no aplicativo, tá? Então lá onde tem apptitle vai ser substituído por ordem de venda, tá? Tem a descrição do aplicativo e o título aqui. Então aqui está tudo em português, né? Ordem de venda, por exemplo. Aqui no inglês, o app title vai ser trocado por sales order, tá? Então é geralmente assim que fica. Diretório Web App Local Service. Esse diretório contém os metadados do serviço e os dados locais de cada entidade para simular o serviço offline. Então, quando você faz o seu aplicativo, vai testando, você não precisa ficar conectando toda hora lá no servidor SAP. Você pode trabalhar offline, tá? Mas para isso, você precisa desse arquivo aqui, metadata.xml, dentro do diretório, que é os metadados do serviço, tá? Esse arquivo ele vai gerar automaticamente, tá? Você não precisa fazer nada. E aqui você pode gerar dados offline. Então aqui para cada entidade você vai ter um arquivo JSON, tá? Então temos aqui o cabeçalho da ordem de venda, né? Que é a entidade ZSO header set.json. E dentro desse arquivo você vai ter os dados dessa entidade. Então vai ter uma série de objetos aqui JSON, né? Representando o cabeçalho da ordem de venda. Então tem o campo aqui, ó, SOID 1, o campo create at, que é uma data, o criado por, o ID do cliente, o total dos itens, tá? Então você tem dados locais que você pode gerar pela IDE ou você criar manualmente mesmo, tá? Então quando você estiver funcionando offline, esse aplicativo ele vai usar esse arquivo como a fonte de dados ali. E aqui tem um exemplo dos metadados. Então, quais entidades o serviço tem? Ó, aqui tem a entidade ZSO Header. Qual que é o campo-chave dessa entidade? O campo SOID. Quais campos essa entidade tem? SOID, Create At, aqui tem o tipo e tudo mais. Tá? Diretório Web App Model. Ele contém os modelos de dados e formatadores. Então, aqui tem um exemplo do conteúdo desse diretório. Tem um arquivo que vai fazer as formatações, por exemplo, formatar um CPF, CNPJ, data, esse tipo de coisa. E os modelos, tá? Que é um arquivo padrão do framework. Então aqui tem um print, né, de cada um, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui no formatador você tem a função para formatar um CPF, então vem o CPF sem formatação e você devolve com a formatação, com aquela pontuação, por exemplo, né? E aqui é o arquivo padrão do modelo que a própria IDE gera, tá? Diretório Web App Testes. Aqui você vai encontrar os testes unitários e de integração. Aqui tem um print então do conteúdo desse diretório. Você tem uma pasta para os testes de integração e uma para os testes unitários, além de alguns arquivos auxiliares aqui, tá? Aqui tem um exemplo do conteúdo da pasta dos testes unitários. Tem controllers, models aqui. E dos testes de integração, tem as páginas aqui, as jornadas, né? Para você executar esses testes. Eu vou explicar isso aqui com detalhes em vídeos separados, tá, pessoal? Diretório Web App View. Aqui contém as telas da aplicação. Então aqui tem um exemplo do conteúdo do diretório View. Temos a view orderform.view.xml e aqui um exemplo do conteúdo. Toda view XML vai começar com esse tag mvcview, que vai apontar para um controller,
Tem aqui os namespaces que essa view utiliza. Eu vou explicar isso aqui com detalhes em um vídeo separado. Arquivo Web App Index.html. O que esse arquivo faz? Ele carrega o app e especifica qual a versão do framework você vai utilizar para rodar esse app. Você pode tanto utilizar o arquivo do framework do ambiente que está rodando o aplicativo, do servidor SAP, por exemplo, ou especificar um link externo, tá? Uma versão específica do framework. Aqui tem um exemplo, né, do conteúdo desse arquivo. Arquivo Web App Manifest.json. Esse é o arquivo que contém as configurações do app, como qual serviço esse app utiliza, quais as rotas, quais views ele tem, versões, esse tipo de coisa, tá? Aqui tem um exemplo do conteúdo desse arquivo. Arquivo.gitignore. Esse é o arquivo que você pode especificar quais arquivos e diretórios você não quer versionar. Então aqui tem um exemplo, né, do arquivo gitignore. Temos aqui para ignorar o diretório node_modules, dist, .scp, o arquivo .env, aqui o arquivo makefile, aí tem um asterisco, né, pode vir qualquer coisa aqui, .mta. Então você vai colocando aqui o que você quer ignorar, tá, no versionamento. Arquivo .nw abaprc. Esse é o arquivo que contém as configurações de deploy do aplicativo. Então aqui tem um exemplo do conteúdo desse arquivo, onde ele vai buscar os arquivos do aplicativo no diretório dist, se vai ignorar erros de SSL, a URL do servidor, cliente, usuário, senha, o pacote ABAP que vai receber esse aplicativo, o nome do projeto BSP que ele vai criar lá dentro do SAP, texto aqui do aplicativo, aqui é o idioma e a request que vai receber esse aplicativo. Arquivo package.json. Esse arquivo contém as dependências utilizadas no projeto e scripts de execução basicamente, tá? Então aqui temos um exemplo, né, de um arquivo package.json. Temos aqui, ó, dependências, tá, que a gente vai utilizar no projeto e os scripts que a gente usa para testar o aplicativo, rodar teste unitário de integração, esse tipo de coisa. Arquivo ui5-deploy.yml. Esse arquivo ele contém as configurações de deploy quando você utiliza a ferramenta ui5, tá? Então aqui tem um exemplo do conteúdo desse arquivo. Aqui você tem, por exemplo, o nome do aplicativo, a descrição, qual pacote vai receber esse aplicativo, né? Pacote ABAP. E se tiver request, vai passar aqui, tá? Porque se for um pacote local, por exemplo, não precisa de request, né? Então aqui tem um exemplo, né, do conteúdo desse arquivo. E esses arquivos que eu estou falando aqui, eles são gerados pela IDE, tá, pessoal? Você não precisa se preocupar, você não vai ter que gerar tudo isso aqui manualmente, tá? Você só vai modificando conforme a sua necessidade. Arquivo ui5.yml. Esse arquivo ele contém as configurações de execução do app usando dados do serviço online, ou seja, ele vai conectar lá no ambiente SAP utilizando esse arquivo. Aqui tem um exemplo do conteúdo desse arquivo. Arquivo ui5-mock.yml. Esse arquivo ele contém as configurações de execução do app usando dados do serviço offline, conhecido como mock, né? Então a gente não precisa ir lá no ambiente SAP para consumir o serviço, a gente pode consumir ele offline, tá? Então aqui tem um exemplo do conteúdo desse arquivo. Aqui, ó, tem a URL do serviço e a parte offline aqui, ó, os metadados que ele vai utilizar e os dados locais, aqueles arquivos JSON que cada entidade tem um. Concluindo, pessoal, a gente deu uma geral então na estrutura de um aplicativo Fiori, o que cada diretório e cada arquivo faz. É claro que isso aqui é só uma visão geral. Eu vou fazer um vídeo específico de cada parte desse projeto, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você entendeu o básico da estrutura de um aplicativo Fiori. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Se você conhece algum amigo que está aprendendo ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe nas suas redes sociais, que ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui. Muito obrigado e até mais.